O Nintendo Switch vai completar 7 anos, entrar no seu 8º ano de existência, vendendo horrores. Isso faz com que a Nintendo se preocupe com o futuro do console e até mesmo como será a transição de um para outro. E acaba fazendo o presidente da Nintendo falar coisas do tipo: estamos pisando em território desconhecido, quando os investidores perguntam para ele como vai ser o futuro da Nintendo. E a própria Nintendo já deu várias notas e informações que está muito preocupada com essa transição. É uma coisa que ela fala sempre. E nesse vídeo aqui eu vou trazer 5 coisas que a Nintendo precisa fazer para que o sucessor do Nintendo Switch seja um sucesso assim como ele é. Então vem comigo nesse vídeo para ver se você concorda com o que eu vou falar aqui e se você espera tudo isso do sucessor desse carinha aqui. Play. E aí pessoal, bem-vindos ao canal de Gameplay, quem fala é o Diego. Estamos de volta para mais um vídeo e vamos falar aqui 5 coisas que o sucessor do Nintendo Switch precisa ter para ele ser um sucesso. E antes de tudo, galera, não vai ser nenhum dos 5 pontos que eu vou falar aqui, é algo que é meio óbvio e todo mundo concorda. O Switch precisa continuar sendo Switch, um console híbrido que você pode jogar tanto no portátil quanto na sua TV. Então toda a funcionalidade que esse carinha tem aqui, a forma dele, o formato híbrido dele, tem que se manter o mesmo, ou seja, de fato um sucessor do Nintendo Switch e não um console novo. Isso já é unanimidade. O próprio Shuntaro Furukawa já falou para os investidores que unificar console de mesa e portátil foi um processo acertado da Nintendo, porque ela consegue lançar mais jogos para um dispositivo único. E que ser um dispositivo único, um diferencial do mercado, é um dos grandes facilitadores do sucesso do console. Então assim, eu nem vou colocar isso aqui nos meus 5 pontos, porque isso já é meio óbvio, que o sucessor do Nintendo Switch vai continuar sendo o Nintendo Switch. Mas bora pro ponto número 1, mais poder. Acho que isso é unanimidade para todo mundo, né? O sucessor do Nintendo Switch precisa ser um console mais poderoso. Que ele vai ser mais poderoso que o Nintendo Switch, a gente sabe, mas ele precisa ser um pouco mais poderoso do que o Switch 1 foi quando ele foi lançado. O Switch 1 tem basicamente o mesmo poder de um Wii U, e o Wii U no seu lançamento, ele já era bem mais fraco do que um PS4 e um Xbox One, sendo que ele saiu apenas um ano antes. O Nintendo Switch saiu no meio da 8ª geração, com o hardware 3 vezes mais fraco do que o Xbox One, por exemplo. O Switch, gente, tem meio teraflop de poder bruto. E além disso, ele usa algumas tecnologias ali um pouco antigas, já que o chipset que ele utiliza foi criado em 2015. Então quando o Switch lançou, já tinha 2 anos daquela tecnologia, um pouquinho antiga. Então para o sucessor do Nintendo Switch ser sucesso no questão de hardware, ele precisa ser mais poderoso do que um PS4, em termos brutos. E além disso, ele precisa ter tecnologias, ele precisa ter um hardware compatível com o hardware dessa geração. Então, no mínimo que eu espero que o Nintendo Switch tenha, por exemplo, é um SSD. É uma leitura de disco rápida, para que ports de jogos de terceira, como por exemplo, um GTA 6, um Street Fighter 6, ou um Resident Evil Remake 4, consiga rodar satisfatoriamente bem para o console e jogos sejam lançados ao mesmo tempo para o Switch, pro PS5 e pro Xbox Series. Lógico que pro Switch com gráfico inferior, mas tendo ali um hardware de tecnologia compatível com o PS5 e Xbox Series. Presta atenção, eu tô falando de tecnologia, de velocidade de transmissão e não de poder bruto, ok? A gente consegue receber mais ports para o console e ter uma biblioteca de third party maior do que tem hoje no Switch 1, com jogos mais recentes e mais atualizados. Ponto número 2, retrocompatibilidade. Pessoal, isso é muito importante. Esse aqui é um fator decisivo se o sucessor do Switch vai ser um sucesso ou não. Porque hoje, por exemplo, o Nintendo Switch, ele tem várias versões. Ele tem o Switch tradicional, ele tem o Switch OLED e o Switch Lite. A versão que mais vende é a Switch OLED, que é a mais cara. Ele custa $50 a mais do que a versão básica e $150 a mais do que a versão Lite. E mesmo assim vende mais. Sabe por quê? Porque a galera quer ter um console mais premium. A galera quer ter o melhor modelo que aquele console pode entregar. E esse é o Switch OLED. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o pessoal está disposto a atualizar o seu Nintendo Switch atual, nem que custe mais caro, por exemplo, uns $400, para poder jogar os jogos da melhor forma, na melhor experiência. Só que se ela perder toda a biblioteca que ela tem de Switch desde quando ela comprou o console, talvez ela não queira migrar, porque talvez não justifique ela fazer um upgrade de hardware para ter uma melhoria para jogar
poucos jogos, que é o que tem no lançamento de um console. Então, se ele já vier retrocompatível, é um incentivo a mais pra galera comprar, independente se logo no lançamento vai ter poucos jogos. Então você consegue acelerar a adesão inicial da plataforma, porque o pessoal vai comprar não apenas pelos novos jogos, que são muito importantes, mas tendo a ciência que vai poder também jogar os jogos antigos. Se tiver melhoria de alguns jogos, melhor ainda, porque vai comprar um console novo para jogar os jogos novos e vai ainda aproveitar os jogos antigos de forma melhor. O ideal é que essa retrocompatibilidade fosse 100%, tanto de cartucho quanto digital. Mas se não puder, só digital pelo menos, para poder não causar tanto impacto. O terceiro ponto aqui, galera, é a evolução do sistema operacional. O sistema operacional do Nintendo Switch atual é muito básico. Você não consegue trocar uma mensagem de texto com seu amigo. Você não consegue assistir um Amazon Prime, uma Netflix, um HBO Max. Você não tem sistemas de conquistas ou de troféu. Você não consegue nem mudar um tema além da cor preto ou da cor branco. Você não consegue ter um gerenciamento de jogos para saber o quanto você jogou de cada jogo por dia, semana ou mês. Então a gente precisa que o sucessor do Nintendo Switch tenha uma evolução nessa questão de sistema operacional, porque isso é algo a mais que faz com que a pessoa tenha vontade de migrar de plataforma. Porque além de um hardware mais robusto, jogos novos, a possibilidade de você jogar os jogos antigos, você vai ter recursos que você não teria se mantivesse na plataforma antiga. O quarto ponto aqui, galera, que é um nome e uma proposta bem definidos. O que eu quero dizer com isso? A gente não sabe se o sucessor do Nintendo Switch vai se chamar Nintendo Switch 2, Super Nintendo Switch, Ultra Nintendo Switch, Switch U, que não vai ser, mas a gente não sabe. E isso é importantíssimo, porque a gente teve problemas no passado, como por exemplo a piadinha que eu fiz, que é o Wii U, que o nome dele foi muito mal escolhido e a proposta dele não foi bem definida. Então assim, a Nintendo precisa fazer um marketing do console, um nome do console e mostrar qual é a proposta desse console muito bem estabelecido. Ela fez isso com o Nintendo Switch. Quando ela lançou um trailer de anúncio do console, ela lançou um trailer mostrando toda a usabilidade dele num período ali curto só de comercial. E a galera já ficou maravilhada. E logo depois, ela foi lá e fez um evento de lançamento mostrando detalhe por detalhe do console, mostrando a proposta dele e seu jogo. Foi incrível, foi sensacional, a galera amou de paixão. Assim como o nome Switch caiu bem a calhar, porque você troca de possibilidades de jogar, né? Portátil, console de mesa ou tabletop. O sucessor do Nintendo Switch precisa ser a mesma coisa, e eu espero que a Nintendo seja abençoada e chame ele de Nintendo Switch 2, porque vai facilitar tudo, todo mundo já vai entender que é um sucessor do console, a gente pode continuar com o Nintendo Switch Online, né, já que o nome vai ser o mesmo, já que vai ser o Switch, Nintendo Switch 2. Então assim, isso parece bobeira, isso parece besteira, mas um mau marketing de um console, um nome escolhido de forma ruim e uma apresentação não muito boa, pode matar de cara o interesse daquele produto. E a Nintendo já tem retrospecto de coisa desse tipo, então espero que ela se inspire muito no tudo que ela fez no lançamento do Nintendo Switch e lance o Nintendo Switch 2. E continue com o marketing do jeito que tá, não precisa mudar, Nintendo, pelo amor de Deus. E o quinto e último ponto aqui, galera, é uma robusta line-up de lançamento. O que é isso, pra quem não sabe? São os jogos que vão ser anunciados pro primeiro ano do console. Eu vou falar pra vocês aqui a lista de jogos que foram anunciados pro Nintendo Switch na line-up dele. One Two Switch, ARMS, Splatoon 2, Super Mario Odyssey, Xenoblade Chronicles 2, Fire Emblem Warriors, Dragon Quest X-11, junto com Heroes 1 e 2, Shin Megami Tensei 5, Octopath Traveler, Skyrim Remaster, No More Heroes, FIFA e Zelda Breath of the Wild. Então assim, tem uns jogos aqui que são mais ou menos, tipo o One Two Switch, mas teve a IP nova, como ARMS, teve continuação de um jogo que foi sensação no Wii U, que foi o Splatoon. Tivemos um novo Xenoblade para fãs de RPG, um novo Mario 3D que é incrível, third parties como Skyrim Remaster e FIFA e outros jogos, claro, também o Mario Kart 8 Deluxe, que é o jogo mais bem vendido da história do Nintendo Switch. Então assim, isso aqui foi tudo mostrado num evento de apresentação do console. Esses jogos e outros, tem um monte de jogo que foi anunciado junto na line-up inicial.
Mas de exclusivo, galera, teve nomes muito importantes que eu citei aqui. Então assim, foi uma lineup muito poderosa de exclusivos e também de algum apoio third party, que no sucessor do Nintendo Switch pode ser mais poderoso ainda, porque ninguém levava fé no Nintendo Switch naquela época. Por isso que você vê poucos anúncios aqui de third party grande. Isso pode mudar no sucessor do Nintendo Switch. A Nintendo pode fazer uma parceria com o third party para poder trazer jogos de peso no lançamento do console, e ela precisa trazer os jogos de peso dela também. Não espero nada menos do que o anúncio de um novo Mario Kart, de um anúncio de um novo Mario 3D, de Donkey Kong, enfim, mostrar as caras, e várias outras coisinhas que ela precisa fazer igual ela fez no lançamento do Nintendo Switch. E é isso, galera, esse aqui é o meu vídeo com as 5 coisinhas que a Nintendo precisa fazer para que o sucessor do Nintendo Switch seja sucessagem, igual o Switch 1. O que você acha? Você concorda comigo? Você adicionaria alguma coisa? Você retiraria alguma coisa? Bota aqui nos comentários pra gente saber, tá bom? Dá aquele like maneiro, se inscreve no canal se não é inscrito e compartilha com todo mundo pra gente ter esse debate do que o sucessor do Nintendo Switch precisa pra ser sucesso igual o primeiro. Me segue nas outras redes sociais, @canal Digplay no Twitter e no Instagram, pra você ficar por dentro de tudo sobre a Nintendo, não apenas no YouTube, mas também nas outras redes sociais. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Valeu, fui!